Esse vídeo é para te deixar a par da merda na qual estamos inseridos aqui no nosso país. Ontem, Dilma e Temer foram absolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, processo que buscava caçar a chapa. E aí você começa a pensar o seguinte: com tantas provas envolvendo o abuso de poder econômico e político que houve nas campanhas de Dilma, como não conseguem caçar a chapa? É nessa hora que você pensa assim: pô, se não caçou agora, quando que vai caçar? Com tantas provas contundentes, quando que o TSE caçará alguma chapa eleitoral que fizer a mesma coisa? Então é a hora que a gente percebe que o TSE não serve pra nada. Pode extinguir o TSE, porque não vai servir pra nada. Outra, eleição foi em 2014. Daqui a pouco tá 2018. Olha o tempo que demoraram pra caçar. Pra caçar não, pra julgar, né? Então, daqui a pouco tinha outras eleições, aí não ia mudar nada, né? Não caçaria e tal. Mas enfim, eu quero te deixar a par da merda na qual estamos inseridos, como eu já te falei. Então vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por 7 ministros, certo? 7 ministros, sendo 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 de qualquer lugar. E aí eu quero te dar uma clareada aqui como que funcionam as coisas e por que que a gente está nesse buraco aí que eu não vejo solução. Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros, tá? Se tiver na dúvida, Constituição Federal fala tudo isso. Lá tem 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos lá Celso de Mello, que foi nomeado pelo Sarney. Lembra do Sarney? Pois é. Temos Marco Aurélio, que foi nomeado pelo presidente Collor. Beleza? Gilmar Mendes, nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. Aí temos Carmen Lúcia, foi nomeada pelo Lula. Ricardo Lewandowski, que também foi indicado pelo Lula. Dias Toffoli, que também foi indicado pelo Lula. Luiz Roberto Barroso, que foi indicado pela Dilma. Fachin, que também foi indicado pela Dilma. Luiz Fux, também indicado pela Dilma. Rosa Weber, também indicado pela Dilma. E o último, Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer. Essa é a composição do Supremo Tribunal Federal. Então vamos supor que os 3 primeiros que eu falei aí, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, tivessem sido colocados lá por outros presidentes. Vamos supor que Sarney, Collor e FHC fossem caras 100%, que todo mundo sabe que não é. Mas vamos supor que fosse. Mesmo assim, mais da metade do Supremo teria sido colocada lá por Temer, Lula e Dilma. Ou seja, eles têm a maioria do Supremo Tribunal Federal. E isso todo mundo sabe. Agora vamos lá para uma coisa que pouca gente sabe. O Superior Tribunal de Justiça, é o STJ. Ele é composto de, no mínimo, 33 ministros, sendo nomeados pelo presidente da República, sendo que 1/3 é composto de juízes oriundos do Tribunal Regional Federal, 1/3 e o outro 1/3 de desembargadores do Tribunal de Justiça, indicados em lista tríplice pelo próprio tribunal. Ou seja, Tribunal de Justiça e o TRF indicam lá 3 nomes e aí o presidente vai lá e escolhe um, certo? Beleza. E o outro 1/3 que faltou é composto por advogados e membros do Ministério Público, alternadamente, indicados em lista sêxtupla, ou seja, uma lista com 6 nomes, pelos órgãos de representação das respectivas classes. Falou em órgão de representação de classe, eu já fico arrepiado. Mas é isso aí. Os órgãos vão lá e apresentam, por exemplo, a OAB vai lá e apresenta 6 nomes, e aí o presidente escolhe um desses para compor para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, essa é a forma como é composto o Superior Tribunal de Justiça. Aí a gente chega no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele é composto de, no mínimo, 7 membros.
escolhidos. Vamos lá, no inciso 1 vai dizer o seguinte: mediante eleição pelo voto secreto, 3 juízes do STF, 2 juízes do STJ. Certo? O Supremo Tribunal Federal se reúne, vota lá em 3. STJ se reúne e votam em 2. Inciso 2. Os outros 2 que faltaram serão nomeados pelo presidente da República, sendo 2 juízes, dentre 6 advogados indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então olha que situação complicada. Vamos supor que o STJ só tenha ministro 10 lá. Vamos supor. Só gente que não é político. Gente 10. Aí teremos no TSE 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, sendo que o próprio Supremo vai fazer uma lista com 6 advogados, e desses 6 advogados, o presidente da República vai escolher 2 para compor o TSE. Resumindo, se temos 7 no TSE, no mínimo 5 estão de conluio com o governo, e 2, supondo que veio do STJ, o cara é 10. Lembrando que no STJ, eu já falei, o presidente também indica a gente, vamos chegar lá daqui a pouco. Detalhe, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, os indicados pelo presidente da República, eles são sabatinados, né? Aquela sabatina que todo mundo conhece, pelo Senado. Então, o presidente da República indica um nome que passa pelo Senado, chega no Senado, pode ser aprovado ou não, né? É muito difícil não aprovar, mas aprova. E aí, beleza. No TSE, não. No TSE, a indicação do presidente da República não precisa passar pelo Senado. Beleza? Então, legal. Vamos lá. Quem compõe o TSE? Inclusive, votaram ontem: Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber, Antônio Herman, Napoleão Nunes, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Vamos lá comentar a respeito de cada um. Gilmar Mendes, vem do Supremo Tribunal Federal, votou contra a cassação. Gilmar Mendes. Certo? Lembrando que o Gilmar Mendes já deu várias declarações de que ele é amigo pessoal de Michel Temer. Então ele teve um posicionamento diferente na época que a Dilma estava no poder, e agora ele já mudou, né? Mudou e aí votou contra a cassação. Luiz Fux votou a favor da cassação. Curiosidade sobre o Luiz Fux: o FHC que indicou ele para o Superior Tribunal de Justiça em 2011. E ele tem aquele rolo da filha lá, que foi indicada para ser desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Talvez vocês devem ter acompanhado essa confusão aí. A filha dele era advogada e entrou naquele caso do 5º Constitucional lá para ser desembargadora. Mas enfim. Aí chegamos aqui, Rosa Weber. Veio também do Supremo Tribunal Federal e também votou a favor da cassação. Lembrando que ela foi nomeada pelo Lula em 2006 para o Tribunal Superior do Trabalho. E depois foi nomeada pela Dilma para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, o próximo ministro, Antônio Herman, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, votou também a favor, esse é o relator, votou a favor da cassação. Ele foi indicado pelo Lula para o Superior Tribunal de Justiça em 2006, também indicado pelo Lula, né? O STJ. Napoleão Nunes, oriundo do STJ, votou contra e ele foi indicado por Lula em 2007 ao STJ. Esse Napoleão Nunes é o que citou o Alcorão no voto e depois ainda fez um sinal tipo assim, cabeças vão rolar, e ainda fez esse sinal. Então vejam o naipe do Napoleão Nunes. Só por curiosidade, enquanto estava tendo a votação no Tribunal Superior Eleitoral, o sobrinho dele estava sendo sabatinado no Superior Tribunal de Justiça para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, só comentando. Aí, próximo ministro, Admar Gonzaga. No site do TSE fala que ele vem do júri. Qual júri? Não sei. Então, ele pode ter sido advogado ou qualquer coisa do gênero. Ele votou contra também. Ele foi indicado por Temer neste ano para o Tribunal Superior Eleitoral. Você indica o cara que vai te julgar, né? Tranquilo. Aqui não tem nada a ver, né? E aí em 2010,
esse ministro Admar Gonzaga, ele foi consultor da campanha de Dilma. Só por curiosidade aí. Depois temos o Tarcísio Vieira, o último ministro, que foi advogado e ele advogou para PT, PSDB e PMDB. Eu já falei aqui que PT, PSDB, PMDB, tudo farinha do mesmo saco. Tudo se apoia ali. Tanto é que o PT não ficaria esse tempo todo governando se não fosse o apoio do PMDB e do PSDB. Então, ele foi advogado de todos aí. Agora vamos para outra curiosidade aqui, que foi a tal da PEC da Bengala. A PEC da Bengala de 2015 aumentou o tempo da expulsória, né, como comumente o pessoal fala, que na verdade é a aposentadoria quando os ministros aí de tribunais superiores atingem 70 anos. Então a PEC lá da Bengala, como ficou conhecida em 2015, ela aumentou essa idade de 70 para 75 anos. Aí teve um rolo na época lá que a Dilma vetou. Por quê? Porque ela ainda queria ficar até o final de 2018 e ainda nomear mais alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí o Senado, se eu não me engano, o Senado derrubou o veto e aí aprovaram e aí passou para 75 anos. Só que ela também foi beneficiada, porque a maioria do Supremo Tribunal Federal foi indicação dela ou do Lula. Então eles ainda estão na vantagem, eles estão com maioria no Supremo. E aí vamos lá, Gilmar Mendes hoje, ele está com 61 anos. Fux, 64. Rosa Weber, 68. Celso de Mello, 61. Marco Aurélio, 70. Carmen Lúcia, 63. Ricardo Lewandowski, 69. Dias Toffoli, 49. Barroso, 59. Fachin, 59. Alexandre de Moraes, 48. Como o cargo lá é vitalício, coisa que eu acho um absurdo, mas então eles ficariam até os 75 anos. Então o mais novo aqui, vamos ver, Alexandre de Moraes, foi colocado pelo Michel Temer, ele tem mais... Sou ruim de matemática, mas vamos lá, fazendo os dedos. 58, 68... 88... 27 anos ainda para ficar no Supremo Tribunal Federal. O mais novo. E aí o mais velho aqui, que é Marco Aurélio, com a PEC da Bengala, ele tem mais 5 anos para ficar lá. Então... é só você analisar aí. Se, por exemplo, o Bolsonaro ganha as eleições de 2018, quantos ele vai indicar aqui para o Supremo Tribunal Federal? Talvez só um. Talvez, se não acontecer nada nesse período, talvez só o Marco Aurélio, que sairia durante a vigência do mandato dele. Então, olha a situação. Depois a gente chega no seguinte... essa ação que estava rolando para caçar a chapa Dilma Temer foi proposta pelo PSDB. Só que no último final de semana aí, teve uma reunião... Cadê? Reunião plenária do Diretório Estadual do partido. Por quê? Porque uma célula aí do PSDB de São Paulo queria pular fora do apoio do governo. Porque o PSDB apoia o PMDB. Então eles viram que o bicho tá pegando e falaram, opa, vamos pular fora. E aí o que aconteceu? Teve essa reunião, reuniram lá a cúpula do PSDB, dentre eles o Dória e o Geraldo Alckmin, e lá eles fizeram o seguinte, anunciaram que o PSDB deve continuar na base do governo. Ou seja, Dória e Alckmin eram contrários à saída do PSDB do apoio do governo do PMDB. Então, é nessas horas que você vê que tá tudo no conluio, tá tudo enroscado. A estratégia da esquerda foi excelente, tem que tirar chapéu para eles. Por quê? Na época do regime militar, eles começaram a trabalhar na cabeça dos estudantes, na cabeça dos universitários, na mídia, na cabeça do povão. Começou a trabalhar nessa parte aí, fazendo uma geração praticamente totalmente esquerdista. E aí, depois de um tempo, eles começaram a trabalhar dentro do judiciário, porque o judiciário tem muito poder no nosso país. Tem muito poder. Se a gente for pensar que a gente tem 513 deputados, né, que teoricamente representam o povo, o Senado representa o governo, mas 513 deputados, eles não têm a força que o Supremo tem. Porque se junta lá 513 deputados, vota uma lei, bate no Supremo, o Supremo fala o seguinte, não, é inconstitucional, não se aplica essa lei. Entendeu? Ou
A Câmara vai lá e o Congresso Nacional vai lá e não fala lei nenhuma, é omissa. O Supremo Tribunal Federal vai lá no ativismo judicial e praticamente legisla em nome do governo, né, do poder central. Então, olha a água de salsicha que a gente está. Se Bolsonaro assume em 2018, ele tem um Supremo inteirinho comunista. E aí eu falei só da composição aqui do Supremo, do Superior, do STJ e do TSE, só que a gente tem que ampliar isso também para o CNJ, que é composto por ministros também do Supremo, e aí vários órgãos aí que são compostos por esse pessoal aí. Então, eles têm muito poder. Você tem lá 11 pessoas colocadas pela esquerda no Supremo, que aí ditam as regras. Por isso que muita gente fala que a gente vive hoje numa juristocracia. Por quê? Porque eles têm muito poder. Podem ver que todas as pendências que estão acontecendo no Legislativo, hoje em dia, passam pelo Supremo. E o que o Supremo fala é lei. Então, por isso que a responsabilidade do brasileiro é eleger gente boa para o Senado. Por que gente boa para o Senado? Porque se tiver um presidente lixo e ele indicar um ministro do Supremo lixo, o Senado vai lá e não aprova a indicação. Por exemplo. Temos que ter também um presidente honesto, no mínimo. É a qualidade essencial de um presidente da República hoje em dia. Um cara honesto. Para indicar ministros do Supremo honestos, que votam conforme a lei e não conforme interesses políticos. Aí você vai me falar, mas o placar ficou apertado, ficou 4-3. Eu não confio em nenhum naqueles ministros. Então, às vezes, ele já sabia do desenrolar, como cada um iria votar, e aí votou contra só pra ficar bonito na fita. E eu me queimei nesse negócio aí, porque eu tava torcendo que eles iriam caçar a chapa de Dilma Temer. Ontem mesmo no serviço eu falei, não, vai caçar sim. Porque o que eu pensei? Temer já tá afundado na lama, já tá lá no fim do poço, o que eles iam fazer? Pensei comigo. Falei, ó, a tal da teoria do arranca um dedo pra manter a mão. Não, vamos terminar de afundar o Temer, pelo menos o TSE fica com uma moralzinha, mais ou menos isso. Aí foram lá e pensei que ia fazer isso, ia caçar e ia ficar ainda por cima da carne seca. Mas não foi isso que aconteceu. Cagaram no pau. E aí, de uma forma assim, absurda, votando contrariamente a todas as provas dos autos. Agora eu quero ver quando que vão caçar alguém. Agora perdeu a moral totalmente. Agora os partidos aí estão liberados para fazer essa falcatrua que quiser, porque sabe que o TSE não vai caçar porcaria nenhuma. Então é esse pé que tá. E aí tem gente que fala o seguinte, mas vai caçar o Temer e vai colocar quem no lugar? Não interessa quem vai colocar no lugar, tem que tirar o bandido de lá. Mesma coisa de você ter um funcionário porcaria e falar assim, não, mas é melhor essa porcaria aqui corrupto, porque senão se eu tirar ele eu vou colocar quem no lugar? Não vai ter quem pôr no lugar, então deixa ele mesmo. Então fica lá o cara. Não, o cara é lixo, arranca, bota o outro é lixo, tira também e vai colocando até chegar um que presta. Mas a nossa situação tá bem complicada. Confesso que cada dia eu fico mais desesperado e com menos motivação de ver alguma melhora nisso aí. Beleza? É isso que eu tinha pra falar hoje. Abraço, até mais.